Agora, vamos falar de coisas boas também. Olha que interessante aqui. Tem um grupo chamado Futures, meu amigo Max Nolan. Aliás, vou colocar aqui na... Não sei se a Rô tá aí. Rô, colocar o Max Nolan para vir aqui também. Criou esse grupo fantástico. Até usar um exemplo desse grupo aqui. Por dia, a gente tem uma média de 500 mensagens. Às vezes eu olho e me dá, assim... Fico cansado, mas eu tenho que ler. E eu tenho que ler. E eu leio. Não é fácil, mas a gente lê. E olha que interessante. Discussão aqui de um membro chamado Marcel Nobre, não conheço. Ele falou do SXSW, né? Diz o seguinte, ó, sei que ninguém aguenta mais sobre o SXSW. Isso foi hoje às 8h49. Mas passando para dizer que acabei de voltar de lá. Oh. E olha que interessante, olha que legal. E não teve um assunto sequer que nós não tenhamos aprofundado. Inclusive, muito mais por aqui, pelo Futures. Às vezes, a nossa síndrome de vira-lata nos faz achar que temos menos informações ou que somos mais rasos. Mas, neste caso, não. Fui a grandes palestras, painéis, roundtables e workshops que não chegaram a 30% da profundidade de nossas discussões em alguns grupos. Que legal. Podemos não estar na vanguarda da tecnologia, não estamos na vanguarda, hardware ou software, mas sempre estamos na vanguarda do pensamento e da criatividade. Tá aqui, Marcelo, obrigado pelo seu comentário. Max Nolan, parabéns pelo Futures. Que legal. E é exatamente o cenário que eu tenho quando a gente viaja. Aliás, fiz um convite aqui para a Lu participar de um painel conosco lá no evento anual da American Bar. Eu trago duas considerações. Eu estou hoje, esse dia aqui, eu coloquei... Eu volto no tema aqui, só para aproveitar. Eram 4h15 da manhã. Eu já acordei um pouquinho mais cedo. A cachorrada estava animada lá em casa hoje, né, Rô? E depurei o artigo lá do Silvio Meira. E eu escrevi assim, não sei se eu estou certo, enfim, mas eu fiz a conclusão às 4h15. Ele termina um artigo falando da sobrevivência das empresas. Das pessoas também, do ponto de vista profissional. Eu coloquei a seguinte fala: sobreviverá aquele que não parar. O Lu acabou de falar isso. Este grupo, por exemplo, do Futures, né? A mudança será a todo momento. E, sem dúvida, virá com leis, que eu acredito e defendo, porque uma disrupção tão grande tem que organizar minimamente. E a interpretação delas será imediata e dinâmica. E termina assim, um novo direito. Vai desromper também um novo direito. Mas se tem esse contexto, trouxe a questão do Churchill, com o que você acabou de falar, céus claros não fazem bons pilotos, né? Mares calmos também não fazem bons marinheiros. Hoje nós vivemos situações aqui em que nós temos esses desafios, essas preocupações, etc. Mas também tem um lado positivo. Por isso que na pergunta minha para a Lu foi: Lu, o que você está vendo no teu cargo, no seu grau máximo, ou quase grau máximo da sua carreira, a sua visão de mundo? E ela colocou aqui soft skills. E definiu o que é soft skills. Até talvez aqui vai dar corte. Né, Marcelo? Vai dar um corte bom aqui, porque ninguém define como ela define muito bem soft skills. Mas enfim, fiz esse contexto, eu acabei puxando aqui esse tópico, porque você falou do South by Southway, e fazer o vínculo. Então, tudo bem. A informação, ela está aqui dentro das ferramentas de ar. Muito melhor que a gente. Vamos virar a página? Muito melhor que a gente. Isso. Acabou. Ponto final. Por que a gente vai para a XSW se vem aqui, o Marcelo diz, olha, aqui está muito mais profundo. A gente vai para fazer o que a gente está fazendo aqui. Então, vamos encontrar pessoas, conhecer pessoas, novas culturas, novos pensamentos, preocupações, ideias, novidades. Olha, eu estou aqui, hein? Vamos interagir? Vamos aumentar esses soft skills? E esse acho que talvez seja o grande desafio, né, Lu? Então, o mundo está indo por esse caminho, não está, às vezes eu acho que está, às vezes eu acho que não está. Enfim, eu rezo muito para Deus, que Deus nos coloque no caminho certo, enfim. E nessa linha, Lu, nesse contexto agora, vamos corporativo. As empresas. Né? Você falou, a gente tem grandes operações, grandes reuniões, etc. E aí, as empresas, elas têm essa visão hoje moderna de desafios de implementar, porque eu estou vendo muita questão relacionada à automação. Vai substituir, não vai substituir o humano? Aqui na discussão da madrugada de hoje, está dizendo não. Até no artigo que saiu no Estadão também, de sexta-feira, está dizendo não. Você vai ter mais potência, que eu gosto, é um termo que eu gosto muito, você vai ter muito mais negócios.
só que profundos. É isso? Eu acho que a diferença nas empresas é capturar essa mudança. Você acabou de falar de 800 dias, nós escutamos lá 3 anos, que vai lá, mais ou menos a mesma coisa, vai um pouquinho menos o seu dado de 800 dias, e lá a gente está falando que em 3 anos você vai ter uma completa transformação das corporações. Falando um pouco do meio de pagamento, gente, é indubitável que a IA vai transformar a forma de fazer negócios na nossa área de pagamentos. E aí eu te falo, de que forma? De todas as formas. Então, hoje, se você liga, você já não tem mais condições de saber se você está falando com um chatbot ou não, mas muito mais do que isso. Imagina um banco fazer uma análise de risco de crédito baseado no seu padrão comportamental de compra. Cada vez que você usa o seu cartão, o banco está piling up a sua forma de gastar. Então, por ali, ele sabe exatamente qual que é a forma de você gastar. Você imagina você colocar isso dentro de um algoritmo que possa medir a sua capacidade de pagamento. Então, nós estamos falando de coisas realmente transformacionais. E quando você faz isso, em que você tem comitês de risco de crédito, você imagina que isso, com um algoritmo bem treinado, esse comitê vai entrar para decidir um crédito para a empresa A ou empresa B, mas com uma gama de informações muito maior do que o que a gente fazia no passado. E eu acho que isso é uma questão de tempo curto, médio prazo. Nós não estamos falando mais de longo prazo. Eu trabalho num setor de pagamentos. Gente, vocês sabiam que o mercado brasileiro gira mais ou menos em torno de 8 a 10 mil transações por segundo. São 10 mil transações por segundo. Você já imaginou a quantidade de dados? A empresa está sabendo onde você gasta, qual é a sua média de gasto, qual é a sua preferência, até mesmo marcas preferidas e tudo isso. Isso é uma montanha de dados para fazer um profiling seu. Então, acho que essa questão de eficiência e de oferecer para você, enquanto cliente, aquilo que você precisa ou que você acha que você precisa, isso vai ser transformacional em todas as áreas. Em todas as áreas nós vamos fazer. Então, eu fico imaginando a Cielo, que é a empresa que eu trabalho hoje. A Cielo, ela está presente em 5.500 municípios do Brasil. Todos? São 5.550 e alguma coisa. É que tem município que é um vilarejo, nem... 5.500. A gente, até pouco tempo, ainda faz entrega POS de jet ski no meio do Rio Negro. Então, você já imaginou você usar essas ferramentas poderosíssimas e usar de tecnologia para você acelerar lá na ponta quem está abastecendo o barco no meio do Rio Negro? A máquina quebrou lá, você falar, entra aí, tem sinal de internet? Tem. Baixa aí o programa tal, que é um tap on phone, baixa aí que você vai começar a capturar as transações pelo seu celular. Olha a eficiência. Ao invés de eu ligar para um posto avançado e pedir para o posto avançado ir lá e entregar um POS de jet ski, que ainda assim é rápido. Mas tudo isso vai transformar a vida corporativa.